Fala galera, fazer essa questão de trigonometria aqui, é, ela é interessante porque mexe com essa expressão aqui, né? Que não é tão usual assim. A gente vai ter que dar uma transformada nesse ângulo, porque está dividido por 4. Se a gente conseguir, por exemplo, jogar para 2 aqui, arco metade, já vai dar uma ajudada. Não vai deixar de ser difícil, mas vai dar uma ajudada. Então epa, vamos encarar a questão, né? Tá. Na figura a seguir, sabe-se que AD igual a CD é igual a A, tá? AD igual a CD, isso é igual a A, tá? E AB é igual a B, tá? Então isso tudo aqui é B, né? Então isso aqui é B menos A, beleza. A gente vai precisar designar os outros lados, né? Então vamos, sei lá, colocar aqui C e aqui D. Beleza, aqui a gente já sabe que esses dois lados são iguais, então esses ângulos aqui também são iguais. Vamos chamar de alfa, né? O que a gente pode concluir mais? Que, que esse θ é a soma desses dois ângulos, então vai ser 2 alfa. Beleza. Já dá para dar uma melhorada, né? A gente vai chegar mais ou menos o que a gente queria, deixar cotangente assim para não deixar muito trabalhoso de mexer, né? 2 alfa sobre 4. Aí isso vai dar cotangente de alfa sobre 2. Beleza. A gente quer isso daqui. Tá. Por onde a gente pode continuar agora, né? Bom, vamos destrinchar essa expressão aqui. Deixa eu apagar. A gente já sabe que essa cotangente de θ sobre 4 é a cotangente de alfa sobre 2. E a gente quer descobrir essa cotangente de alfa sobre 2, tá? Cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Então a gente vai precisar saber o cosseno do alfa sobre 2 e o seno do alfa sobre 2. Isso daqui não é o cenário ideal, mas já tá menos difícil, né? A gente vai ter que descobrir mesmo o cosseno de cada um. Tá? Então a gente vai partir do princípio que o cosseno, o seno, né? Seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E a gente tem também aquela ideia do cosseno do arco duplo, né? Cosseno de 2x, que é igual a cosseno ao quadrado de x menos 1, menos o seno ao quadrado de x. Por que eu tô tratando essas ideias aqui? Porque a partir disso aqui, eu vou conseguir chegar, ó, vou conseguir isolar, por exemplo, o cosseno de x, e depois eu faço as devidas substituições, né? Porque aqui, por exemplo, é x e aqui é 2x, né? Eu conseguindo deixar tudo em função de cosseno de x, isolando o cosseno de x, depois eu trato desses ângulos aqui, né? Então vamos fazer por partes, tá? Vamos tentar esquecer esse seno e deixar tudo em função de cosseno. Tá, então cosseno aqui ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Não, a gente precisa isolar o seno, perdão. Depois a gente faz o do seno de alfa sobre 2. Né? Vamos fazer do cosseno aqui primeiro, porque tá no numerador, né? Vai ficar mais bonito de fazer assim. Então a gente tem que o cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de x. Por que eu já fiz isso? Porque é só substituir isso daqui e aqui. Então a gente vai ter que o cosseno de 2x mais 1 sobre 2 é igual a cosseno ao quadrado de x. E isso aqui vai ser o quê? Raiz, né? Mais ou menos a raiz disso daqui, tá? E o que a gente conclui disso? A gente pode substituir esse x pelo alfa sobre 2. Por quê? Porque quando eu jogar o alfa sobre 2 aqui, vai dar cosseno de alfa. Então, a gente chega na ideia do quê? Substituindo aqui, né? Cosseno de alfa sobre 2 é igual a, mais ou menos, a raiz de cosseno de alfa mais 1 sobre 2. Beleza. Eu não vou precisar do menos, né? Mas aqui é só a título de, enfim, por uma formalidade de algebrismo. Mas tá. Um passo a gente já descobriu. Agora a gente precisa do seno de alfa sobre 2. E é só fazer o mesmo esquema, né? Mas a gente vai precisar assumir com cosseno para deixar tudo em função de seno. Ainda vai ter o cosseno aqui, né? Mas a gente vai precisar... Ah, perdão. A gente vai precisar sumir com esse cosseno aqui. Vai ficar em função do cosseno de 2x, que vai virar o cosseno de alfa. Então, a gente tem que o quê? Cosseno de 2x. Passo 1. Cosseno de 2x é igual a... Tá, a gente isolando o cosseno aqui. Vamos isolar o cosseno quadrado de x.
A gente tem que é 1 menos seno ao quadrado de x. Então vai ficar o quê? 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, no final das contas, a gente vai ter que o quê? Cosseno de 2x menos 1 sobre 2. Isso que é igual a menos seno, né? Quadrado de x. A gente coloca um mais aqui, menos. E aqui mais ou menos a raiz. Eu corto isso aqui, tá? Colocando mais bonito, né? Vai ficar seno de x, que é igual a mais ou menos raiz de 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Tá? E o que a gente concluiu? Que x é igual a alfa sobre 2, tá? Então, vou sumir com isso daqui, colocar alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Aqui, alfa sobre 2. E que eu corto e fica alfa. Beleza. 1 menos cosseno de alfa. Tá. Aí a gente vai ter que fazer essa razão aqui, né? É muito trabalhosa a questão. Então vai ficar cotangente de alfa sobre 2, que é igual. Vou tirar o mais ou menos, porque, enfim, só vou trabalhar com positivo, né? Vai ficar o quê? 1 mais cosseno de alfa, raiz disso daqui, dividido por raiz de 2, isso vezes o inverso dessa, né? Porque eu vou estar dividindo cosseno por seno. Raiz de 2 sobre raiz de 1 menos cosseno de alfa. Tá, corta. Aqui eu vou ter que multiplicar pelo conjugado, né? 1 mais cosseno de alfa. Aqui também, né? Não pelo conjugado dessa, mas, enfim, multiplicar em cima e embaixo. Aí eu vou ficar com raiz de... Não, aí vai ficar 1 mais cosseno de alfa, porque vai cortar a raiz. Aí aqui embaixo que não vai cortar a raiz. Por quê? Porque vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Aí aqui, aqui eu não preciso mexer mais, não. E depois, em certo ponto, eu vou cortar. Eu vou precisar descobrir esse cosseno de alfa. Esse cosseno de alfa, olhando aqui, né? Porque isso daqui não é tudo alfa, é só esse pedacinho que é alfa. Cosseno de alfa é b sobre d. Tem cosseno de alfa. É b sobre d. A gente não pode deixar esse d aqui, tem que sumir com esse d. Porque no enunciado pede em função de a e de b, né? Chato pra caramba, exigente ainda, né? Mas... Tá, vamos por partes. Eu tenho esse triângulo menorzinho e tenho esse maiorzão aqui. Beleza. O que eu posso concluir com isso? Eu tenho que ir ao quadrado, igual a c ao quadrado, mais b menos a ao quadrado, tá? Aí, esse maior aqui, eu tenho que colocar aqui embaixo. D ao quadrado, igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá, descobrindo esse c, eu descubro esse d. Então, vamos descobrir ele primeiro o c ao quadrado. Peraí. Ih, caramba. Deixa eu apagar aqui. Ao quadrado, c ao quadrado, b ao quadrado menos 2ab, mais a ao quadrado. Tá, vai cortar aqui, vai cortar aqui. Eu tenho que c ao quadrado é 2ab menos b ao quadrado, beleza. Então, esse b vai cortar com esse b, e no final das contas, o d vai ser raiz de 2ab, raiz de 2ab, tá. Então, o cosseno de alfa, no final das contas, vai ser b sobre raiz de 2ab. Tá, isso daqui que foi interessante da gente chegar, tá. B sobre raiz de 2ab, beleza. Aí vai ficar nisso aqui, né? 1 mais b sobre raiz de 2ab, dividido por raiz de 1 menos b ao quadrado sobre 2ab. Tudo isso na raiz. Tá? Então a gente tem que ir desenvolvendo, né? Mais b, raiz de 2ab, isto sobre. Aí eu vou separar aqui. 2ab menos b ao quadrado, isso dividido por raiz de 2ab. Aí que, graças a Deus, eu consegui cortar, né? Eu vou chegar... Vou colocar aqui embaixo. Vou chegar nisso aqui. Que cotangente... Cotangente... Perdão. Chegar aqui... cotangente de alfa sobre 2 é igual a raiz de 2ab mais b sobre raiz de 2ab menos b ao quadrado. Que conta horrorosa, né?
Mas vamos ver se tem alguma coisa nas alternativas. B mais 2 raiz de AB. B mais 2 raiz de AB. Raiz de 2AB menos B ao quadrado. É, graças a Deus já é letra A, né? Assim, questão puxada, mas muito interessante. Por quê? Porque, pô, isso daqui não se decora, né? Tipo assim, quem decora é um gênio, mas dá pra deduzir. Não é tão difícil de deduzir de você chegar nisso aqui. Porque na hora da prova, o cara que consegue chegar nisso aqui, pô, ganha a questão, né? Consegue safar a questão. Porque o difícil dela é desenvolver isso tudo aqui. É trabalhosa, né? O difícil é o trabalho. Agora, o conceito dá pra chegar, né? Não é obrigado o cara gravar isso, não. Se ele souber os caminhos pra chegar aqui, já tá safo.